Olá a todos, estou aqui começando o vídeo 1 da matéria Barroco, tá ok? Repetindo então, vídeo número 1 da matéria Barroco, tá ok, pessoal? Muito bem, vamos então aqui a um primeiro comentário. O que você está vendo aí é um altar de uma igreja de arquitetura barroca. O que tem nesse altar aí que faz com que a gente associe ao barroco? Seria aí, pessoal, o excesso de detalhes. Veja que é até difícil de enxergar a quantidade de detalhes que foram trabalhados aqui pelo artista ao fazer aqui esse altar, tá bom? O que acontece, o que se acreditava nesse século XVII é que esse trabalho artístico que vocês estão vendo aqui na imagem levaria a uma experiência religiosa. A pessoa, ali diante de um altar como esse, ficaria tão encantada com a arte, com a beleza dessa arte, que esse sentimento levaria a um sentimento também de adoração divina, né? Um sentimento de religiosidade, tá? É essa a ideia, era o que se imaginava ali no século XVII. No entanto, quero aqui então fazer agora uns comentários relativos ao panorama histórico, ao panorama social aqui no século XVII, o século do Barroco, tá bom, pessoal? Vou colocar aqui uma imagem, tá aqui, ó. É isso que eu queria que vocês prestassem atenção e fizessem as anotações do caderno. O Barroco é uma estética do século XVII, como eu falei, e o panorama histórico principal, sem dúvida alguma, é esse episódio que está escrito aí, a chamada Contra-Reforma, de acordo com a nova ortografia, né? com a atual ortografia da língua portuguesa, uma palavra só com dois R's, a Contra-Reforma, que o seu professor de história, na aula de história, ele vai trabalhar mais detalhadamente, mas aqui, para essa aula de literatura, para você acompanhar o que eu vou falar aqui na sequência, saiba que, anote aí no seu caderno, que a Contra-Reforma foi uma postura da Igreja Católica, uma reação mais forte, tá? Da Igreja Católica na tentativa de resgatar os fiéis perdidos com a reforma do século XVI. Então, não confunda. A Reforma, século XVI, dividiu a Igreja Católica entre católicos e protestantes. A Contra-Reforma, aqui do século XVII, o nome já diz, né? A Igreja Católica, muitas vezes, com argumentos que eu diria fortes, eu estou querendo dizer tortura mesmo, tá? A Contra-Reforma estipulou ali tortura, mas tudo na tentativa de resgatar esses fiéis, de dar força à religião católica no século XVII. É lógico que os países em que a Contra-Reforma foi mais forte são os países católicos, né? Estou falando da Itália, estou falando da Espanha, estou falando de Portugal. O Brasil, o Brasil é apenas uma colônia de Portugal, né? Então é lógico que acontece aqui no Brasil o que Portugal quer que aconteça, tá? Essa imagem aí que vocês estão vendo é uma pintura de um dos momentos mais importantes da Contra-Reforma, o Concílio de Trento.
Trento é uma cidade italiana, concílio é uma reunião, uma assembleia, onde se definiu aí, né, no século XVII, a contra-reforma, o que a contra-reforma tem que fazer. Bom, seu professor de história, como eu falei, ele vai detalhar, ele vai explicar isso, mas falo novamente, aqui para a nossa aula de literatura do Barroco, você saiba que a Contra-Reforma foi um posicionamento mais rígido da Igreja Católica, com o intuito de resgatar, recuperar os fiéis que a Igreja Católica perdeu com a Reforma Protestante. Tudo bem? Bom, voltando aqui ao slide inicial, veja que eu coloquei aqui na sequência as características do Barroco. Bom, a primeira é com essa força da Contra-Reforma, não poderia deixar de ser, não é, pessoal? A religiosidade. Então, se você estiver anotando aí no seu caderno, essa religiosidade é consequência, a religiosidade na literatura, tá? É consequência da religiosidade católica imposta pela Contra-Reforma. Um dos principais autores do Barroco, por exemplo, é um padre. Por isso, por aí você já vê a religiosidade, a força da Contra-Reforma. Uma outra característica, você está anotando aí no seu caderno, não está? É esse dualismo, ou dualidade. Eu escrevi e, mas é ou, tá? Corrija aí, por favor. Dualismo ou dualidade. Os dois termos se referem à mesma coisa. É um tipo de construção literária, né? Construção de texto que é feita a partir de duas perspectivas normalmente opostas: o céu e o inferno, o pecado e o perdão, o bem e o mal. Então, quando você constrói um poema, um texto em prosa, em cima de uma oposição, como esses exemplos que eu acabei de falar, no Barroco, isso tem o nome de dualismo ou dualidade. Uma terceira característica, vocês estão vendo aí, não é? O uso excessivo de figuras de linguagem. O barroco, a literatura barroca adora figuras de linguagem. Coloquei aí alguns exemplos, tem outros, tá? Mas esses exemplos aí aparecem bastante. Dizem aí os especialistas, os estudiosos de literatura, que esse uso excessivo de figuras de linguagem equivale àquele exagero da arte barroca, por exemplo, nos altares que nós vimos ali na, na figura que iniciou a aula, né? Naquele altar de uma igreja do barroco, tá bom? Então tem aí as figuras de linguagem e quando aparecer algum texto a gente fala um pouquinho sobre elas, tá bom? E na aula mesmo, né? Se alguém quiser me perguntar, eu explico também. Muito bem. Agora vamos para mais um item aqui da aula, o, o Barroco em Portugal. Se você quiser anotar no seu caderno, então, é o Barroco português, o Barroco em Portugal. E essa figura que está aí na sua tela é o principal representante desse barroco em Portugal. É o Padre Antônio Vieira. Se você quiser anotar, né, o nome dele, é o famoso Padre Antônio Vieira, o principal autor, sem dúvida nenhuma, do barroco em Portugal. Ele morou aqui no Brasil também, tá? Ficou aqui alguns anos, mas a gente associa ele preferencialmente ao barroco português. Tem aqui algumas características que eu vou deixar aqui para vocês. Tá aí, pessoal, o Padre Antônio Vieira. Vou fazer alguns comentários aqui sobre essas características dele. A primeira característica não poderia deixar de ser essa, não é, gente? A religiosidade.
Veja, lembre-se da influência da Contra-Reforma. O livro dele, famoso, é esse que está em parênteses aí, chama-se Sermões. E nada mais é, o título já indica, de que uma reunião de vários sermões que ele fez realmente em missas, ok? E a ordem religiosa dele, os jesuítas, é, praticamente obrigou o Padre Antônio Vieira a publicar nesse livro aí chamado Sermões. Dizem os historiadores que por vontade dele, do Antônio Vieira, ele não queria publicar. Achava que não era digno, né? Que não merecia a modéstia aí, né, pessoal, do Padre Antônio Vieira. Graças à ordem religiosa dele, ele publicou, e é por isso que nós, hoje em dia, podemos ler, né, esses sermões do Padre Antônio Vieira. Comentário aí dos historiadores e biógrafos é que, que essas missas do Padre Antônio Vieira eram extremamente concorridas ali no século XVII. E é por causa dos sermões, tá? Da parte dos sermões que ele fazia nessas missas. Veja ali uma segunda característica do Vieira, uma predominância desse estilo que está escrito aí, conceptismo. Não se assuste com a palavra conceptismo, é um estilo do barroco, um estilo que se caracteriza pela dissertação. Ou seja, o conceptismo é um estilo que está associado à defesa de uma ideia, de um conceito, para lembrar conceptismo. Só para comparar, um outro estilo do barroco chama-se cultismo. Cultismo, mas a preocupação no estilo cultista é mais com uma descrição com metáforas. No caso do Vieira, a predominância está no conceptismo. A palavra predominância está indicando o quê? Que os dois estilos aparecem, tanto o cultismo quanto o conceptismo. Mas a razão de ser do sermão é, com certeza, a defesa de uma ideia. Todo sermão vai defender uma ideia central, uma tese. Tudo bem? Uma uma terceira característica do Vieira é a temática social, que, falando numa linguagem bem clara, temática social é quando um autor se preocupa com os mais pobres e faz acusação aos mais ricos, aos ricos que exploram esses mais pobres da sociedade. Normalmente a gente fala que o autor que trabalha, né, com isso, com essa diferença, com essa defesa dos mais pobres, é um autor que trabalha com temática social. Vários exemplos na literatura de autores que trabalham com a temática social em vários momentos, em vários séculos, em várias estéticas. Tenho certeza que você é capaz de lembrar aí de alguns deles, né? Aqui o Vieira é um desses autores lá no século XVII que trabalha com a temática social. E, detalhe importante, justamente por causa dessa preocupação com a temática social em seus sermões, não é raro, é muito frequente que se afirme que o Padre Antônio Vieira é atual. Por isso que eu coloquei ali a atualidade dos sermões do Vieira, né? Tá bom? Obviamente porque hoje ainda existe essa camada mais pobre da sociedade, e como na época dele, né, no século XVII, então por isso a atualidade. Tá bom? Muito bem. Agora vamos a alguns exemplos de sermão do Padre Antônio Vieira. Eu vou falar aqui de três sermões. Obviamente que são sermões muito famosos e que eu acho que vale a pena aí você fazer alguma anotação, tá bom? Eu vou começar com esse daqui, ó. Anote aí o nome desse sermão. É Sermão da Sexagésima.
E por que esse sermão é importante? Considerado um dos mais importantes do Padre Antônio Vieira, porque é um sermão metalinguístico. Você entende essa afirmação que eu fiz agora? Falo de novo. O sermão da sexagésima é um sermão metalinguístico. E o que significa isso? Significa que é um sermão que fala ali no seu texto, nas suas palavras, ele explica como deve ser um sermão. Um sermão sobre como deve ser um sermão. Por isso que eu falei sermão metalinguístico. E olha, se você pegar esse sermão para você ler, você vai perceber que do jeito que ele explica, né, como deve ser um sermão, existe muita semelhança com uma redação dissertativa. Lembra das aulas de redação dissertativa? Ou seja, tem um parágrafo, o sermão tem um momento inicial, uma introdução, em que você expõe a ideia principal que você quer defender, tem a parte da argumentação, tem uma conclusão no final. Então, o sermão, do ponto de vista do Vieira, ele tem bastante semelhança, sim, com uma dissertação, como vocês, alunos, escrevem hoje em dia, tá bom? Uma ressalva, né? É, no sermão da sexagésima, o Vieira, ele diz que a argumentação, aquela parte, né, do sermão da argumentação, ela tem que ser sustentada por trechos da Bíblia, tá? Então você usa trechos da Bíblia para sustentar a tua argumentação. Obviamente que isso não pode acontecer numa redação dissertativa do vestibular, né? Você não pode usar ali trechos da Bíblia para sustentar os seus argumentos. Mas no sermão da sexagésima, lá no século XVII, sim, tá? É a Bíblia que vai sustentar os argumentos. Tá aí, um importante sermão. Um outro sermão é esse daqui, ó. Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Veja que Antônio está com acento agudo, porque esse é português de Portugal, tá? Aqui no Brasil, Antônio a gente coloca acento circunflexo. Então aí no seu caderno você escreva Antônio com acento circunflexo. E esse sermão, qual que é a importância dele? É um dos sermões do Vieira que vai entrar naquele item de temática social. Lembra que a gente falou dessa característica do Vieira, temática social? Explicando. O sermão é o que o título diz. É o Santo Antônio falando com peixes, como o título está dizendo. Só que nesse discurso de Santo Antônio, ele vai dizer, preste atenção, que ele está horrorizado com os peixes. Ele fala com os peixes, que tem ali um. Ele está indignado com vocês, ó peixes. E por quê? Porque ele diz que os peixes comem uns aos outros. É essa a razão da indignação dele. Vocês, peixes, vós, peixes, comem-se uns aos outros. E ele fala mais. E o pior, os peixes grandes comem vários pequenos. Ele diz que se fosse ao contrário, não seria tão ruim, né? Se muitos pequenos comessem um grande, mas o que acontece é que um peixe grande come muitos pequenos. É óbvio aqui, pessoal, a metáfora. E o sermão, a continuação do sermão, é muito claro, né? Explicando a metáfora. Ele está falando da exploração humana. Esses peixes que se comem uns aos outros são os seres humanos que exploram outros seres humanos. E como ele disse, um peixe grande come vários pequenos. É óbvio que ele está falando que uma pessoa poderosa explora grande quantidade de pessoas pobres. A metáfora aí é meio óbvia, né, pessoal? Veja que é um sermão,
que foi ali feito numa missa, no século XVII, mas a temática social é também óbvia, né? E você percebe a atualidade desse sermão, né? Tá bom? É isso que se diz do Padre Antônio Vieira, da sua atualidade. Esse é o sermão. E finalmente, um terceiro sermão aqui, que são, é o sermão de quarta-feira de cinza, mas na verdade o Vieira escreveu três sermões de quarta-feira de cinza, então por isso que está no plural. Tudo bem? Bom, a Unicamp está pedindo esses três sermões de quarta-feira de cinzas. Então, sobre o que eles falam? É um texto bem difícil de ler. Todos os sermões do Vieira são escritos num português muito elaborado. Então, você aí que vai pegar aí os sermões de quarta-feira de cinza, se prepare para um português realmente muito bem elaborado, difícil, tá bom, gente? Mas muito inteligente, tá? Qual que é a ideia principal aqui nos sermões de quarta-feira de cinza? Bom, basicamente, a ideia central é de que o ser humano deve pensar na própria morte. Eu vou explicar, né? Porque colocado desse jeito parece um negócio assim meio pesado, mas é exatamente isso, pessoal. Claro, você sabe que na religião católica tem um período que se chama Quaresma. Começa justamente na quarta-feira de cinza e termina na Páscoa, são esses 40 dias. E na quaresma, dependendo do católico, né, os católicos mais efetivos na religião, eles fazem nesse período alguns sacrifícios, não comer carne, não fazer festa, né, não consumir álcool, pois isso nos dias atuais. A ideia, imagina uma quaresma no século XVII, né? Como é que deve ser radical, né? Tá bom? Pois o Vieira, nesse sermão, ele vai dizer, veja só, hein, que 1 hora por dia, isso está no sermão dele, pelo período de 1 hora, todo dia, a pessoa deve ficar quieta e pensar na própria morte. Tá? É essa a ideia que ele defende. E por quê? Porque a vida é efêmera, a vida ela passa rápido. E com a morte, no ponto de vista dos católicos, né, naquele momento, com a morte vai acontecer o julgamento final, o juízo final, onde será decidido se você vai para o céu, para o inferno, essa visão católica, né, gente? O Vieira é católico, ele está escrevendo sobre a influência da Contra-Reforma, e é essa ideia que está contida no sermão de quarta-feira de cinza, tá? Que o homem deve pensar na morte para ser um católico melhor. Pensando na morte, você dá mais valor à vida, você vive mais corretamente de acordo com os valores do catolicismo, né, que o Vieira defende. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam aí o porquê pensar na morte? A influência da Contra-Reforma. Tudo bem? Então, estou aqui encerrando o vídeo 1 da matéria do Barroco.